Olá pessoal, sou o professor Maurício Atala aqui do curso Next English e a aula de hoje é sobre o presente perfeito, continuação, o uso de just, already e yet. Mas vamos ao primeiro card, vou explicar a situação e vou explicar como usar o just, already e yet. Vamos ao card número 1. Pessoal, olha essa situação aqui. Vamos colocar uma situação que nós temos o sujeito que é the class, que é a aula, né? Pode ser uma aula de inglês, não interessa. O verbo to start, que é o verbo começar, e a hora da aula é às 6 da tarde, 6 p.m. Então, nós sabemos que a nossa aula, ela começa às 6 da tarde. Como que eu vou usar just, already, yet nesse caso? Porque a aula é um fato recente. Vamos primeiro com just. Just significa algo que acabou de acontecer. Por exemplo, o que eu poderia falar? Se nossa aula começa às 6, eu posso falar da aula 6 e 1 minuto. Eu quero falar em português que a aula acabou de começar. Esse acabou de começar ou acabou de acontecer, não interessa o verbo que vem depois. No nosso caso, o verbo é o start. Então, eu coloco o just no meio dos dois verbos. Exemplo, the class has just started. A aula acabou de começar. Agora, eu vou falar sobre already. A tradução de already é já. Algo que aconteceu antes que eu esperasse. Exemplo, se a nossa aula começa às 6 horas, às 6h10, a aula já começou. Esse já, eu coloco already no meio dos dois verbos, igual o just. The class has already started, quer dizer que a aula já começou. E o último caso é o caso do yet. O yet eu posso usar de duas maneiras. Eu posso usar em negativas, que ele vai ter o significado de ainda não. No caso nosso da aula 6 horas, a aula 5h55, a aula ainda não começou. The class hasn't started yet. O detalhe é que o yet vai sempre no final da sentença. Como a sentença é negativa, eu vou no auxiliar, hasn't. Então, the class hasn't started yet significa que a aula não começou ainda. E agora, nesse card, o yet nas interrogativas ele tem um significado de já. Do mesmo modo, ele vai para o final da sentença. Exemplo, has the class started yet? Quer dizer, a aula já começou? Bom, pessoal, essa foi a aula sobre just, already ou yet com exemplos. Just é uma coisa que acabou de acontecer, already é uma coisa que já aconteceu e o yet na negativa ainda não e na pergunta já. Beleza? E olha só, não se esqueça, hein? Inscreva-se no canal Next English para aprender o verdadeiro inglês falado.